E aí, amigos da bike, beleza? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas aí pelo assunto que eu vou tratar hoje aqui no vídeo, que normalmente eu não trato esse tipo de assunto. Vocês podem ver pelos vídeos anteriores que eu acho que o único vídeo que não estava relacionado aí a pedal, com as trilhas que a gente faz, foi o vídeo que a gente foi roubado, que eu fiz um vídeo aí sobre isso. Fora isso, é só vídeo de pedal, mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente. O que me motivou a fazer esse vídeo de hoje é porque a gente está vivendo aí uma pandemia mundial, todo mundo sabe, né? Que é o coronavírus. Por isso estamos vivendo aí em isolamento, tentando ao máximo aí evitar o contato com outras pessoas. Por causa disso, não estou saindo também, me aderi aí à quarentena, né? Todo mundo aderiu. E deixei para juntar tudo que eu tinha que fazer para fazer de uma vez só. Então fui hoje ao supermercado fazer as compras que já estava precisando. Como eu sou muito conhecido aqui na cidade, muita gente me cumprimentando, mexendo comigo e a gente mantendo aquela distância de contato que o pessoal está pedindo para a gente fazer. Nisso, um amigo meu, um colega meu, que eu não vou citar nomes, ele me disse que é tudo bobagem isso, que ele está fazendo o sacrifício dele, deixando de pedalar, deixando de fazer os exercícios, né? E na rua tá cheio de idosos caminhando normalmente aí, e realmente tem muito idoso na rua mesmo. A maioria tá fazendo aí o isolamento, mas tem muitos aí na rua que não se atentaram ainda pelo fato da doença, que é uma doença grave, né, que tem consequências graves aí de acordo com o avançar da idade, e estão saindo. Então ele falou assim que ele não vai fazer o sacrifício dele não, porque ele está se sacrificando em prol dos idosos, e os próprios idosos não estão fazendo a sua parte. Bom, cada um tem um jeito de pensar. Eu penso o seguinte, eu não preciso medir o que o outro faz para eu poder fazer a minha parte. Se eu tenho que fazer o que é certo, eu faço o que é certo de acordo com os meus ideais, com as coisas que eu acredito. Eu não tenho que fazer. Se um faz, eu tenho que fazer. Se o outro deixa de fazer, eu também tenho que deixar de fazer. Eu não penso dessa forma, não. Continuo aqui mantendo o isolamento, que é o que foi pedido, para evitar ao máximo aí, para conter essa primeira leva aí de infectados aí, porque a gente já sabe que quanto mais rápido o número de infectados num prazo menor, pior é para o sistema aí dos hospitais, vai sobrecarregar leitos e não vai ter atendimento para todo mundo, e isso é que é o mais grave, que a gente tem que evitar. Neste ponto também eu queria destacar aí o trabalho da mídia, né, que está fazendo um belo trabalho aí. Hoje a gente sabe que tem que ter esse isolamento, dos procedimentos de lavar as mãos, e que é procedimento que a gente deveria fazer naturalmente. Mas a gente está aí todo mundo lavando as mãos e passando álcool em gel, graças ao trabalho da mídia, que está fazendo um excelente trabalho. Mas você deve ficar atento aí, porque estão fazendo um excelente trabalho, mas na minha opinião está com muito exagero. Estão exagerando demais aí nas informações e a gente acaba ficando nessa sensação de pânico, de alarmismo. A gente tem que evitar isso e evitar também as fake news que aparecem aí nas redes sociais. Então, fique esperto. Um outro ponto que eu queria falar também é sobre o vídeo do Henrique, lá do canal Pra Quem Pedala. Eu acho que a maioria de vocês devem ter visto aí o vídeo. Ele relata a preocupação que ele tem devido a essa situação de quarentena, todo mundo parado aí por causa do vírus, né? E a economia fica parada também. Ele relata no vídeo dele a preocupação que ele tem sobre isso, a economia mundial parada, e os riscos e as consequências que isso vem a ter no futuro. E eu concordo com o ponto de vista dele, não acho errado não. Ele tem uma realidade um pouco diferente da maioria dos brasileiros, porque ele vive com a família dele, com a esposa. A mãe e o pai dele e da esposa dele vivem em casas separadas. Para ele é mais fácil essa situação. Não estou falando que é a culpa dele de ter uma situação melhor do que outras pessoas, bom para ele, queria que para todos fosse assim, mas para a maioria dos brasileiros é quase que impossível essa situação de isolar as pessoas idosas em uma casa, porque onde que vive um, vive pai, vive mãe, filho, avó, neto, cachorro, papagaio. Então é complicado aí de deixar os idosos separados em uma casa e a gente vive em outra, fora da realidade da maioria dos brasileiros. Para ele isso funciona, então ele vê mais do lado dele, né? No caso, não, de novo falo, não acho que é ruim isso, é uma situação que é diferente para ele. Então ele vê dessa forma e mostra a preocupação que ele tem com relação à economia, que eu sei que
a maioria de nós também já pensou nisso, todo mundo pensa nisso, mas o que está acontecendo agora é um momento de quarentena, um momento atípico da sociedade. Nunca na história da humanidade a gente viveu uma coisa parecida, a não ser o fato aí de guerra mundial e esse tipo de coisa, mas essa situação de doença é uma situação que não tem precedentes, então acaba que as pessoas tomam esse tipo de precaução para poder evitar, né, o espalhamento aí do vírus. Para o pessoal da doença, para os médicos, para as pessoas que estudam essa parte, a melhor saída é essa, e eu sei que você concorda, é fazer o isolamento da melhor forma possível para evitar o alastramento aí da doença de forma rápida. Mas para o pessoal da economia, lógico que vai se preocupar com essa questão da economia, que é uma coisa séria também, igual ele falou no vídeo. Eu acho que eu vou deixar linkado o vídeo aqui na descrição. Você acessa lá se você não viu ainda e dá uma conferida no vídeo. Eu não tiro a razão dele. A única coisa que eu não gostei do vídeo dele, que ele refere ao Átila, que é o principal divulgador científico aí nas redes sociais, ele se refere a ele como Átilazinho. Tipo assim, eu acho que foi uma falta de respeito dele, mas é o ponto de vista dele. Não estou condenando também, né? Mas acho que a gente tem que ver com cuidado isso aí. Se o momento é de quarentena, vamos fazer a quarentena, vamos tentar nos isolar o máximo possível. E quanto mais nos isolarmos agora, mais rápido a gente sai dessa situação. Bom, esse é o vídeo que eu queria colocar para vocês. De novo, peço desculpa pelo conteúdo atípico aí do canal. Espero que ninguém se ofenda. Eu tentei dar minha opinião aqui mais sincera possível. E queria pedir a você que tenha um pouco de paciência, não saia por enquanto. Se for pedalar, se você não resistir, vá sozinho, não pedale em grupos, para evitar aí os riscos de contaminação. E lembre-se, higiene sempre, lavar as mãos aí da forma adequada aí, como foi mostrado, todo mundo já sabe, passar o álcool em gel quando possível. E tenha cuidado aí, as informações que você adquirir tem que ser baseadas na ciência. Você procure as fontes, ver se está tudo certinho, se não é uma fake news. E no mais, é isso aí. Espero que tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos, galera. Valeu, abraço.